Bom dia, alunos! Vim falar sobre o Teorema de Pitágoras e corrigir especialmente aqueles 3 exercícios que eu deixei para vocês. Relembrando um pouquinho, o Teorema de Pitágoras está relacionado com um triângulo retângulo, onde ele tem alguns nomes especiais. Vamos ver? Então, você tem um triângulo retângulo, o maior lado dele é chamado de hipotenusa, e os 2 menores são chamados de cateto. Como eu localizo esses 2 menores? São aqueles que estão unidos pelo ângulo de 90. E a hipotenusa está à frente do ângulo de 90. E o Teorema de Pitágoras fala que se eu pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai dar igual a soma dos catetos elevado ao quadrado, tá? Preste atenção que você só vai errar se você misturar a hipotenusa com o cateto, ok? Vamos ver, ó. Como assim? Se eu trocar o lado que chama hipotenusa e chamá-la como cateto. Porque a hipotenusa no teorema, ela fica isolada em um dos membros. Tanto faz se vier dessa forma também, ó. Ou C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a H ao quadrado. O importante é você verificar se a medida da hipotenusa sempre vai estar isolada, ó. Ou ela vai estar sozinha no primeiro membro, ou ela vai estar sozinha no segundo membro. Isso é importante para evitar erros, tá? Então, vamos começar a correção? Ó, o primeiro está escrito assim: um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. E, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. E aonde está o ângulo de 90 graus? Está em relação à altura do avião. Então, toda vez que tiver marcado a altura dentro do exercício, nós temos que interpretar que a altura sempre vai ser medida no ângulo de 90, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar o desenho para vocês. Então, o desenho que eu coloquei para vocês seria esse aqui. Então, você tem o avião, aonde a inclinação dele está 5 metros, depois 3 metros. Aí, lembre-se que você tem um ângulo de 90, porque falou da altura, tá? Então, se você tem um ângulo de 90, você pode sempre aplicar o Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevada ao quadrado. O quadrado dos catetos somados, tá? Então, quem seria a hipotenusa? Seria 5.000. Então, vou substituir aqui, ó, 5.000. Por que eu sei? Porque ele está à frente do ângulo de 90. Olha, está à frente do ângulo de 90. Quem seria o cateto? Seria 3.000. Ela é quadrada, tá? Ao quadrado mais H ao quadrado. Perceba, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter um monte de zeros, tá? Eu poderia simplificar essa minha conta. Como? Diminuindo a quantidade de zeros. Já que os dois lados têm a mesma quantidade de zero, antes de colocar na relação, eu poderia dividir esses dois lados por 1.000. Não vai mudar a minha conta ou alterar o resultado. Claro que alterar o resultado vai ficar menor 1.000 vezes, né? Mas você pode simplificar e depois voltar o resultado original. Então, aqui, em vez de eu usar 5.000, eu poderia
divide os dois pelo mesmo número, lembre-se, sempre são os dois pelo mesmo número. E aqui eu vou considerar o 5 como valor 5, e aqui eu vou considerar como valor 2. Aí, ao invés de eu colocar 5.000, o que eu vou fazer? Vou colocar 5 ao quadrado. Ao invés de eu colocar 3.000, eu vou colocar 3 ao quadrado. Mais h ao quadrado, certo? Então, eu vou fazer com esses números pequenininhos. Aí, vai dar 25, que é igual a 9, mais h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. Aí terminou em uma potência. A operação inversa da potência seria a raiz. Então, H daria 4. Só que lembre-se, eu não dividi por 1.000 para facilitar. Agora, o resultado ficou 1.000 vezes menor. Para eu consertar isto, basta eu multiplicar por 1.000. Então, o resultado seria 4.000 metros de altura. Perceba que na hora que você substitui, você forma uma equação do segundo grau incompleta, tá? Ela é incompleta com A e C. Então, as equações do segundo grau incompleta com A e C, ela termina em uma raiz. E aí, você coloca mais ou menos 4. Só que aqui nós não vamos considerar o valor negativo, porque o teorema de Pitágoras está ligado à medida dos lados de um triângulo retângulo. Então, nós nunca iremos considerar um valor negativo. Tudo bem? Então, vamos para o problema número 2. Problema 2. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Então, é importante que a gente imagine o desenho e faça o desenho, não precisa ser perfeito, para a gente associar a resolução, tá? Então, vou mostrar para você o desenho. Então, o desenho é esse aqui. A distância é 8 metros. A altura da escada em relação ao muro eu não tenho, mas a escada seria 12 metros, tá? Então, ó, essa aqui é o comprimento da escada. Esse é o comprimento da escada. Tá apoiada no muro, ó, bem na pontinha. E essa é a distância da parede, ó. Daqui até aqui, o que tá falando é a distância. Ele deu o valor de 8. Então, vamos perceber que na hora que eu encosto a escada no muro, e eu tenho um muro, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, isso forma um triângulo retângulo. Toda vez que o desenho formar um triângulo retângulo, nós recorremos ao teorema de Pitágoras. Então, h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Prestando atenção, então, quem é o seu h? É sempre que está à frente do ângulo de 90. Então, seria 12 ao quadrado é igual a h ao quadrado. Aqui a ordem não importa, mais 8 ao quadrado.
Então, você tem 144, que é igual a h ao quadrado, mais 64. Vamos isolar o h, ficaria 144 menos 64, certo? H ao quadrado daria 80. Ó, eu já estou percebendo que eu tenho que finalizar com raiz de 80. E eu não vou ter a solução exata do raiz de 80, tá? Porque eu sei que você tem raiz exata no 64 e o próximo número quadrado seria o 81. Então, tá bem próximo aí, vamos falar do 9, concorda comigo? Porque raiz de 80 tá bem próxima do 9. Mas se você voltar no enunciado, ele não está falando para mim que quero um valor aproximado. Então, quando não está falando no valor aproximado, você vai deixar a raiz no valor simplificado. Lembra como eu faço? Vou lá ao lado, simplifico meu 80. Então, 2,40, 2,20, 2,10, 2, 5, 5, 1. Como é uma raiz quadrada, eu vou eliminar de 2 em 2. Então, eu junto 2 para sair de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 5, que ele está sozinho. Então, vou lá, vou tentar simplificar a minha raiz. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5, que é igual a h. Então, esses dois aqui vão sair, ó, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 5, que é igual a h. Ou seja, a altura seria 4 raiz de 5. Tá? Valor simplificado. Se for valor aproximado, você tem que ficar testando, né? Porque você vai ver que é bem próximo do 8, vai dar aproximadamente 8,8 metros. Mas a maioria da resposta agora será assim, na forma simplificada. Ok? Vamos então para o terceiro exercício. Terceiro exercício. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento da escada então você tem a escada aqui, tá vendo? 8 metros é a distância do pé da escada até a parede do edifício. E esse edifício tem 15 metros aqui de altura. Pergunta qual é o tamanho da escada. É diferente desse, né? Do número 2. O do número 2, ele deu o tamanho da escada e pede a altura do muro. Aqui ele deu a altura do edifício e pede o tamanho da escada. Certo? Então, vamos fazer. Passei a figura para cá. Então, nós vemos que temos um triângulo retângulo aqui, né? O 15 está aqui, mas a altura é do mesmo. Se a altura aqui é 15, logo do outro lado do edifício também seria 15, certo? E a escada aqui, vou colocar com E, eu não tenho o comprimento dela. Então, olhando aqui no triângulo retângulo, nós observamos agora que o comprimento da escada que é minha hipotenusa, tá? Hipotenusa. É a escada.
Então, o comprimento da escada é a hipotenusa. Eu vou isolar a hipotenusa, elevar ao quadrado, e pegar os valores do cateto, que seria 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, e ao quadrado é igual a 64 mais 225. Então, e ao quadrado, 64 mais 225 dá 289. Então, e é igual a raiz de 289. Ó, preste atenção que esse número aqui, ele é terminado em 9, tá? E você tem alguns números quadrados que a gente conhece. Raiz de 121 é 11, raiz de 144 é 12. E o número que é terminado em 9? Qual poderia ser? Isso daria o 17, né? Porque 7 vezes 7 dá 49. Então, 17 é alguma coisa terminada em 9. Então, eu vou lá, vou testar o meu 17. Então, 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. Mais 17 aqui, né? Porque é uma vez. Então, vai dar 9. 8, 2. Pronto. Então, a escada tem 17 metros de comprimento. Bom dia a todos. Espero que eu tenha sido clara nas minhas resoluções. Um beijo e até a próxima aula.